Muito boa tarde a todos. Não levem a mal cumprimentar assim de uma forma sucinta, para poupar tempo. Em agosto de 2010, o PCP desenvolveu uma campanha nacional intitulada Em Defesa da Produção Nacional e do Aparelho Produtivo, inserida na qual realizou um conjunto alargado de encontros, reuniões e iniciativas, do qual resultou um documento intitulado Portugal a Produzir, Análise e Contribuições do PCP. Nesse mesmo documento, ao caracterizar os recursos naturais do país, em 2010, repito, afirmava o PCP: Portugal possui uma das maiores zonas económicas exclusivas da União Europeia, seja na plataforma continental, que pode vir a ser substancialmente ampliada com a proposta de extensão apresentada às Nações Unidas, seja nas águas profundas, seja com um elevado potencial pesqueiro, seja capaz de se gerir no interesse nacional, de satisfazer as necessidades alimentares em pescado e, porventura, até de permitir exportações. Uma zona também com potencial de produção de energia elétrica em recursos vegetais, como as algas, e geológicos dos fundos marinhos. Mas o PCP vai mais longe e também nesse documento defende o aproveitamento integrado de todos os recursos nacionais com uma política que, concretizando medidas de combate ao desemprego, ao trabalho precário, à desvalorização dos salários, potencie o aproveitamento do mais importante recurso nacional, a capacidade criativa e produtiva de milhões de trabalhadores e, simultaneamente, promova os importantes recursos naturais do subsolo e energéticos, agrícolas, florestais e os recursos decorrentes do mar, assim como de toda a capacidade produtiva ainda instalada no nosso país. Começo essas citações, ou começamos nós, PCP, com estas citações, para sossegar os que possam se sentir tentados a pensar e afirmar que o PCP não tem reflexão, posição ou ideias para o mar e que só se preocupa com as questões laborais dos pescadores. É verdade, preocupamos-nos muito com as questões laborais dos pescadores. Mas como fica também demonstrado, para o PCP o mar é um recurso do nosso país e, como tal, como os outros recursos, não é desprezível. A preocupação do PCP com esta matéria pode ser encontrada em programas do partido, nas resoluções políticas dos diferentes congressos. E digo isto e entendemos que é mais relevante numa altura em que um conjunto alargado de governantes e especialistas sinalizam que é fundamental que o país se vire para o mar. E até parece que quando mais responsabilidades têm no facto do país se ter virado de costas para o mar, mais fervorosos são no seu empenho de se virarem agora para o mar. Sem, no mínimo, pedirem desculpas ou assumir que se enganaram. Este regresso ao mar, que pressupõe que alguém virou costas ao mar durante muito tempo, teve um dos pontos mais altos à aprovação da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo. Foi um momento importante para que todas as forças políticas se posicionassem perante uma matéria relevante. O PCP, da sua parte, votou contra esta nova legislação, não obstante ter votado favoravelmente alguns dos artigos, e acrescentamos as nossas razões. Uma das discordâncias de fundo que o PCP tem com a referida lei está no facto de os regimes jurídicos do ordenamento e da concessão não deveriam estar incluídos no mesmo diploma, e por isso propusemos que a lei tivesse como objetivo único o ordenamento. Para o PCP, ordenar e concessionar não têm que estar relacionados, nem devem estar. Nada melhor do que o objetivo do ordenamento expresso no próprio articulado para justificar as preocupações do PCP. O primeiro objetivo do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional é, e passo a citar, a promoção da exploração económica. De facto, o estabelecimento de um quadro legal onde se cria a figura de concessão a privados de áreas do espaço marítimo nacional por longos períodos de tempo, que pode ir até 50 anos, que nenhuma racionalidade económica nos dias que correm justifica, configura uma efetiva privatização do domínio público pelo prazo de gerações. É, para o PCP, inaceitável face ao evidente interesse público e nacional desses espaços. Além de que estas privatizações colidem com interesses daqueles que ao longo de séculos fundaram evidentes direitos históricos na sua utilização. Os pescadores. Interesses que o PCP propôs salvaguardar, mas que não foram atendidos pela maioria parlamentar. Um ordenamento do espaço marítimo, que na hierarquização dos critérios que irão decidir das concessões a interesses privados, interesses e capitais privados, tudo, e subordina questões de soberania, princípios ambientais, direitos históricos dos pescadores a uma estratégia de lógica de mais-valia e rentabilidade económica que ocupará espaço marítimo como uma nova espécie de coutada mineira.
sacrificando naturalmente os interesses nacionais, a conservação dos equilíbrios ambientais e desprezam os direitos historicamente constituídos. Esta privatização de parcelas do mar surge depois de não ter havido acordo no âmbito do processo de reforma da política comum de pescas para a criação, como era a intenção inicial da Comissão Europeia, da figura da concessão de direitos de pesca transferíveis, que constitui de facto uma efetiva privatização dos direitos de pesca. Tudo indica que PSD, PS e CDS quiseram, do diploma em causa, aqui aprovado, ressuscitar uma versão alargada da privatização dos direitos do uso do espaço marítimo. Registre-se que o quadro legal desta privatização não integra sequer os instrumentos ou normas jurídicas necessárias para a reversão das concessões, sempre que o interesse público ou outro constitucionalmente consagrado o exija. Outra questão, já atrás sublinhada, de que o PCP pura e simplesmente não abdica, é a salvaguarda dos direitos históricos dos pescadores num quadro legal em que se pretende pô-los em concorrência no acesso às concessões com outras atividades económicas que sempre levarão a melhor em termos de estrita mais-valia económica e até na criação de emprego. Não só têm direitos fundados numa atividade histórica milenar, como nos tempos dominados pelo neoliberalismo, os pescadores foram, em Portugal, os únicos que não desistiram e não viraram costas ao mar, o que não se pode dizer de muitos outros setores económicos ligados ao mar que quase desapareceram e infelizmente. Não aceita o PCP que agora possam ser expulsos quando outros interesses económicos se sobreponham. A remissão para o plano subalterno das pescas, do setor das pescas, não é um risco que agora se adivinha em função da nova legislação. É algo que já acontece na prática do dia-a-dia na gestão do nosso território. Julgamos necessário um quadro legal para o ordenamento do espaço marítimo e adequado à existência de um diploma sobre uma possível concessão deste espaço. Isto é, não temos uma posição fechada relativamente à concessão. Mas essa concessão tem que ter em conta, naturalmente, uma hierarquização rigorosa, transparente e fundamentada dos critérios que ordenam o interesse em jogo, com prioridade absoluta para os que respeitam a soberania nacional, os equilíbrios ambientais e os direitos dos pescadores, prazos de concessão curtos e reversão a todo o tempo, e isso não foi pura e simplesmente consagrado e por isso o PCP votou contra o diploma. Mas o diploma é apenas indicativo do empenho do Governo e da maioria na criação da percepção de que existe uma preocupação com uma política para o mar. Importa então analisar a atividade do Governo para perceber até que ponto a ação política, o desenvolvimento de iniciativas de atividade vai de encontro com o discurso. Podíamos começar pelas pescas, área onde o Governo tem por cumprir recomendações da Assembleia da República aprovadas por unanimidade sobre a valorização da arte-chávega ou sobre o estudo da cadeia de valor de pescado, fixando margens média de lucro de modo a combater a discrepância entre o preço da primeira venda e o preço final dos consumidores. Aqui uma nota, eu vivo na Póvoa de Varzim, natural e crescido na Póvoa de Varzim, percebemos bem o impacto que tem a discrepância e a exploração da venda a preços verdadeiramente irrisórios que tornam-se insustentáveis para a vida daquelas pessoas. A discrepância da venda da primeira venda e depois aquilo que é vendido pelo comércio a retalho nas grandes superfícies e outros comerciantes. Isto é uma questão fundamental que não está resolvida e que é determinante para mantermos o setor da pesca. E podíamos falar da falta de condições dos portos. Também aqui o exemplo da Póvoa de Varzim, cujo porto tem areia praticamente até ao início da barra. Bom, e a falta de condições, além da falta de condições dos portos com assoreamento das barras, a falta de apoio aos combustíveis das embarcações, bem como a utilização de uma perspectiva, de uma estratégia para garantir a segurança das embarcações. Para sairmos do mar, para sair para o mar, as condições não estão boas. Mas para lá navegar também não. A frota de pesca tem vindo a ser reduzida e tem uma média etária de 25 anos, envelhecida, portanto. E aqui há responsáveis políticos. Não podemos fazer do discurso em torno do mar e de uma estratégia para o mar um discurso e um exercício de esquecimento de responsabilidades. Porque é preciso apurar responsabilidades para não cometermos os mesmos erros. E aqui há, efetivamente, quem seja responsável pela destruição da nossa frota pesqueira, coisa que não aconteceu em países como a Espanha, como todos nós sabemos, que souberam contornar aquilo que foram as injustas imposições da União Europeia. Bom, mas também na construção naval, este governo já se desfez de um importante estaleiro para o interesse nacional.
Outra componente que importava denunciar tem a ver com o transporte comercial. Portugal tem uma escola superior que forma técnicos nas áreas de pilotagem, gestão de transportes, logística, gestão portuária, engenharia de máquinas e profissionais marítimos. E os profissionais marítimos portugueses são muito procurados, essencialmente, por navios estrangeiros. Já que Portugal apenas temos cerca de 15 navios registados. Estes técnicos altamente qualificados confrontam-se agora com uma parte da sua formação comprometida pela dificuldade que têm em ser colocados como praticantes /estagiários em navios. Até 2011 havia apoios aos armadores para que estas situações, mas que deixaram de existir. Já foi proposto por parte de diferentes entidades que os cerca de 200 navios inscritos no Registro da Madeira fossem obrigados a admitir praticantes portugueses e assim manter capacidade de formação dos nossos tripulantes. Mas o Governo recusou esta opção, alegando que isso retirava competitividade às embarcações. Curiosamente, estes mesmos navios registados na Madeira têm praticantes de outras nacionalidades. O país não tem uma frota de navios-tanque para o transporte de combustíveis, que assim é realizado por navios estrangeiros, sendo esta uma matéria estratégica para a própria soberania nacional. No sistema VTS costeiro, 2/3 dos radares de controle de até 50 milhas estão avariados, o que coloca problemas de segurança à navegação. Problema que é agravado pelo facto do país ter uma insuficiente capacidade de resposta na inspeção Port State Control para atuar nas embarcações que chegam aos nossos portos. Para além disto, subsiste a necessidade e o atraso na publicação de um conjunto de convenções internacionais no domínio marítimo, nas áreas de trabalho, segurança, certificação, de qualificação e outras, o que poderá provocar graves problemas às embarcações e tripulações nacionais nos mares e portos onde tais normativos já se encontram em vigor. A isto acresce o abandono da construção dos navios patrulha oceânica. Dos 8, apenas foram construídos 2, o Viana do Castelo e Figueira da Foz, encomendados aos estaleiros navais de Viana do Castelo, que compromete o esforço de modernização da nossa marinha, que é absolutamente necessário para o país. A incapacidade de fiscalização e de presença no nosso território não deixa de ter consequências para o interesse nacional. E isto choca de uma forma clamorosa com o discurso de que agora estamos a virar para o mar, quando na prática estamos a destruir aquilo que eram ferramentas essenciais para precisamente nos virarmos para o mar. Estes são alguns exemplos do tanto que falta fazer apenas para manter a atividade marítima que o país já tem. Grande número destes problemas nem serão de resolução complicada e alguns deles foram já criados por este Governo. A existência de uma política séria para o aproveitamento dos recursos marítimos é muito mais do que as propaladas intenções ou um conjunto de ações de propaganda sobre o tema. E a melhor maneira de começar essa política séria virada para o mar seria através da resolução de um conjunto de problemas, por vezes até pequenos, mas cujo efeito imediato é de grande alcance. Ainda mais que ninguém acreditará que Portugal tem uma intenção séria de aposta no mar quando tem problemas como os que acabei de anunciar sem os terem resolvido, sem os conseguir resolver. Muito obrigado a todos.